Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do nosso Projeto 193, o podcast da Galvão, onde a gente traz a segurança de uma forma fácil e descomplicada. E hoje a gente vai bater um papo extremamente importante com aquela turma que está ali, ó, na linha de frente, no dia a dia da edificação. E eu já vou começar esse episódio com uma pergunta simples, mas polêmica. Se um incêndio começa dentro de um apartamento, é culpa do morador ou é culpa do síndico? Essa última semana, nós tivemos um acidente em um condomínio que o apartamento foi destruído pelas chamas. E a moradora, ao usar os equipamentos, ao tentar recorrer aos equipamentos de segurança, o extintor de incêndio estava com a mangueira furada, não tinha mangueira, foi uma bagunça só. E aí se abriu uma discussão de quem é a culpa, do morador, do síndico ou da empresa de manutenção. Hoje o meu papo é com duas pessoas que estão a campo há muito tempo. Hamilton, obrigada por estar aqui. Rai, obrigada por estar aqui. É uma alegria tê-los comigo. E a legislação fala, né? O que é mais importante antes do fogo começar? Como é que fica o síndico nessa situação? Quando acontece uma situação dessa, começou dentro do apartamento. O que está no radar do síndico? Qual é a linha de vocês? O que é responsabilidade do síndico? O que é responsabilidade do morador? Como é que vocês ficam nessa situação? Bom, para o síndico, qualquer coisa já é sinal de incêndio, né? Por quê? Nós não sabemos que equipamentos o morador está utilizando dentro do apartamento dele. Então, hoje, por exemplo, é muito comum todo mundo querer usar ar-condicionado. Na maioria dos prédios antigos, não tem estrutura para ter ar-condicionado. Vai superaquecer, pode gerar um incêndio, né? Além de gerar problemas nos elevadores, problemas em toda a parte elétrica do prédio. Outro detalhe, hoje as pessoas costumam usar airfry ao mesmo tempo do chuveiro elétrico, ao mesmo tempo de um aquecedor, ou seja, são vários equipamentos juntos. Então, assim, a responsabilidade é conjunta. Por que conjunta? Ao síndico cabe principalmente a prevenção, né? Então, é estar com tudo em dia, AVCB em dia, equipamentos em dia. Por exemplo, existe em condomínios muito roubo de equipamento. Então, às vezes, roubaram o esguicho. Aí, a hora que você vai precisar do esguicho, quando você abre, não tem esguicho. Sumiu. Né? Sumiu. Então, isso é responsabilidade do síndico, essa manutenção preventiva. Agora, dentro do imóvel, o que o síndico pode fazer? Treinamento de brigada para ajudar, né? No caso de um incêndio, e principalmente conscientização dos moradores sobre o que pode e o que não pode. Muitos incêndios são provocados por velas, né? Outros incêndios são provocados por celulares que estão sendo carregados e utilizados ao mesmo tempo. Então, o mundo mudou. Por isso, os incêndios estão cada dia maiores, porque as pessoas esquecem que existe um limite, né? E ter uma excelente parceria com empresas que trabalham com esta área, né? Como no caso da Galvão, né? Que é o quê? Uma empresa séria, que vai realmente manter os equipamentos em dia. Você imagine, nesse de São Paulo, o equipamento falhou. Então, aquilo que poderia ter sido um incêndio pequeno, se transformou num incêndio grande, porque o incêndio é muito rápido. E, na verdade, a gente costuma falar, né? A gente, quando dá treinamento de brigada e tudo mais, a gente fala, o incêndio, ele nunca começa grande. É por isso que é tão importante aquele equipamento que fica ignorado lá na área de trabalho, sim, que às vezes vira porta-pano de chão, porta-quadro, qualquer coisa, ele vai ser fundamental para você ter uma resposta rápida, né? E eu, né, enquanto profissional que dou treinamento, eu vejo as dificuldades de vocês, em especial, a trabalhar com a conscientização, para que o morador perceba isso. Você é síndico há quantos anos, Hamilton? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, por participar desse bate-papo aqui e espero contribuir. Agradeço aí a colega por estar nos ajudando aí a debater esse tão importante assunto, né? Sim. Que é a questão de segurança nos condomínios.
Eu já atuo nessa área há 24 anos, né? E tem alguns condomínios aí. No próprio meu condomínio que eu atuo, já estou há 24 anos. Então eu tenho um pouco de conhecimento de cada coisa. Não sou especialista em nada, mas no dia a dia a gente acaba aprendendo aí, principalmente a questão de segurança, né? Que é a prioridade maior dentro de um condomínio. Eu vou na mesma linha da Rai e eu acho que é dividido, né? A responsabilidade ela é dividida para todos, não é só o morador. Eu acho que cabe ao síndico a responsabilidade de sempre estar orientando os moradores nesta questão de segurança. Às vezes, por exemplo, o morador, em épocas de fazer inspeção nos prédios, trocar uma mangueira de gás, por exemplo, ele prefere comprar uma mais barata e a gente tem que orientar, olha, toma cuidado que essa barata aqui ela não tem toda a proteção adequada para suprir uma explosão. E uma entendeu? das coisas que acontece muito, falando, né, da situação do gás, um dos erros que a gente comete muito é deixar a mangueira de gás atrás do forno. Isso. A gente esquece que o forno, né, ele aquece. Sim. Então a mangueira ela vai dilata, contrai. Então a própria mangueira não aguenta, né? E quando você fala isso às vezes para um morador, ele fala: isso é papo de engenheiro, né? Você tá inventando alguma coisa. E na verdade não é. Então, a gente, num episódio anterior, a gente falou de acidentes, coisas de casa, e que a gente não percebe o risco, né? Então eu vejo a dificuldade do síndico, o meu olhar enquanto especialista na área de segurança, eu olho para a dificuldade do síndico porque dentro do apartamento às vezes é um mundo à parte, né? E o síndico ele luta tanto, ele batalha tanto para deixar a área comum segura, mas às vezes o morador ali dentro, naquele metaverso, aquele universo paralelo, ele faz tudo que não pode, né? E aí, aproveitando isso, vocês já tentaram implantar? Como é que são os processos de implantação de vocês das medidas de prevenção e combate a incêndio, ou das medidas de segurança mesmo? Vocês sofrem resistência? Qual é a maior dificuldade que vocês passam no dia a dia? Olha, Carol, a maior dificuldade é conseguir a participação. Que assim, o incêndio parece uma utopia na cabeça do morador. Ou seja, não vai acontecer aqui. Até que ele vê na televisão, e aí ele se apavora, né? Toda vez que tem um grande incêndio, os moradores ficam preocupados. Cai a ficha, né? Olha, aqui também pode acontecer isso. Mas existe uma resistência. A gente vê isso quando a gente tem que fazer a brigada, né? Você tem que trazer lanchinho para a brigada, para a pessoa tentar vir. Você tem que gerar, às vezes, um desconto no condomínio de quem participar da brigada. Olha isso. Ou seja, o que deveria ser a brigada? Todos. Porque se todos soubessem, não existe uma garantia de que aquele que participou da brigada vai estar naquele local no dia, né? Então, se todo mundo participasse da brigada, todo mundo ajudaria na prevenção. Porque o que eu vejo do incêndio é o seguinte: incêndio é igual a seguro. Você tem que nunca precisar usar. É esse o objetivo, né? É isso aí. Então, o objetivo é assim, é jamais pegar fogo. Porque a propagação do fogo, ela é de uma dimensão que não dá para imaginar. Você fala assim, era um foguinho. E uma coisa que eu oriento sempre os moradores, por exemplo, é nunca jogar água. Eu já tive 3 episódios de pequenos incidentes, onde o morador estava fazendo bife, saiu chama, ele jogou água. E aquilo vira um fogaréu. Exatamente. Né? Então... Sem contar o risco de queimadura, sem né? Contar o risco de queimadura. Porque tem uma explosão e a pessoa pode se queimar eu tive gravemente. uma que ela queimou a barriga inteira. Caramba, né? Encheu de bolha. Então, o que acontece? As pessoas, elas tratam o incêndio como se fosse uma coisa muito distante delas. Então, quando você quer fazer... Então, assim, lá no condomínio maior, o que é que a gente quer fazer? Levar uma pessoa, por exemplo, leva Galvão para dar uma palestra sobre incêndio. Aí aparece 5, 6 pessoas. Você tem 1000 moradores, né? Então, não existe uma preocupação antecipada de saber o que eu faço no incêndio. Então, por exemplo, a gente
Tenho cuidado de ter lá todos os pós, né? Pó químico, pó isso, pó aquilo. Mas o morador sabe utilizar? Então, muitas vezes, como ele não sabe usar, se é um incêndio que ele não pode jogar água, e ele pega exatamente o extintor de água. Por quê? Porque ele não recebeu treinamento. Mas é porque a gente não quis treinar? Não. É porque eles não comparecem nos treinamentos. Então, eu acho que assim, quando houver essa proximidade entre o pode acontecer a qualquer momento, mas eu espero que nunca aconteça, mas eu tenho que estar preparado para aquele momento, eu acho que a gente vai ter muito menos incêndios e a gente vai ter também incêndios pequenos que a pessoa já sabe como controlar no começo, sem esperar que ele se propague. Você falou algo que me chama a atenção, porque nós treinamos depois de dificuldades, né? Nós treinamos uma brigada num condomínio e neste condomínio, 10 dias depois do treinamento de brigada, aconteceu um acidente em relação à vela. Uma senhora deixou uma vela, estava fazendo uma novena, deixou a vela em cima da geladeira e o vento bateu na cortina e a vela caiu atrás da geladeira, né? E pegou fogo naquela espuma, naquele forro da geladeira e o prédio era do lado de um posto de gasolina. Olha que legal. Nossa, que... E aí o frentista conseguiu avisar e por conta da fumaça eles dispararam um alarme de incêndio. E aí, por conta disso, os próprios, né, tiveram um alerta e os próprios moradores conseguiram a combater. Então, quando a gente fala de treinamento de brigada de incêndio, a gente não está falando que o treinamento de brigada de incêndio é para o prédio. Porque o acidente, ele pode acontecer dentro da sua casa, né? Você pode estar num supermercado, num hospital, numa farmácia, numa escola e acontecer um acidente. Então, se você tiver o conhecimento ali que o seu síndico, que a sua edificação te proporcionou, talvez você não saiba agir, porque você fica nervoso, mas você vai ter informação para qual é o próximo passo? O que eu vou fazer? Como é que eu vou sair daqui de forma tranquila? Então, moradores, condôminos, colaboradores, ajudem os gestores da edificação de vocês e participem do treinamento, porque não é só uma questão de regra, não é só uma questão de norma. É uma questão de segurança para a sua casa, para o seu patrimônio, né? Então, Carol, só voltando no item aí de mangueira, por exemplo. Anualmente, os condomínios são obrigados a fazer testes de estanqueidade, né? Uhum. E aí vai as visitas no apartamento. Eu costumo acompanhar o técnico. E muitas vezes a gente depara, né, com resistência do morador porque precisa trocar a mangueira, né? Aí eu vou com a norma, por exemplo, a NR28, me corrija se eu estiver errado, a NR28 do Corpo de Bombeiro tem uma cláusula lá que fala que para condomínio, por causa da pressão do gás, tem que ser aquela mangueira de malha de aço em cobre, aquele flexível metálico em cobre. E muitos moradores, para baratear o custo, acaba comprando aquela de PVC ou aquela prateada que não tem a segurança adequada. Aí corre o risco dessa mangueira romper e até mesmo a pessoa pode estar ausente do apartamento e ele chegando, se ele acender um interruptor lá, pode, né? Então, assim, eu costumo sempre estar respaldado, né? Sempre levo no próprio celular, né? Tem um aplicativo lá, tem algumas normas referente àquele item de manutenção que a gente vai fazer naquele momento para convencer o morador que é necessário trocar. Esse último prédio que você está fazendo esse trabalho para mim, no ano passado, eu contratei uma empresa para trocar, para fazer o teste de tanqueidade nas unidades. Uhum. Entramos numa determinada unidade. Quem é o morador lá? Ele era do bombeiro. E ele falou, não, a mangueira que eu estou usando aqui está dentro da norma. Eu tive que convencer ele, não, me desculpa, mas não está na norma. A norma está aqui, ó. Você trabalha nessa instituição. Por quê? Porque ele não queria gastar. Ele estava usando a mangueira aquela prateada. Olha isso. Ah, mas eu não uso o fogão. Falei, olha, eu acho que você deveria ir para outra linha, até porque você é o militar da área, é estranho você, mas eu deparei com isso. No ano retrasado, em 2023,
por volta das 11 horas da manhã, eu estava atendendo um novo morador na minha sala de administração. E aí o porteiro foi lá correndo: Hamilton, tá pegando fogo numa unidade lá do apartamento. Então larguei tudo, corri. A sorte que era apartamento do térreo, né, apartamento do térreo, então foi mais fácil dar o primeiro combate. Uhum. E qual foi o motivo do incêndio? Excesso de tomada, plug de tomada em equipamento. E a moradora tinha muito material inflamável, né, no local, papel, entre outras coisas, próximo, tinha uma escrivaninha próximo da cama, e aquilo lá, com a própria faísca, se proporcionou. É incrível, é questão de São segundos, minutos. Né? O conhecimento que eu tenho, que depois de 3 minutos de incêndio, perde-se o controle. Exatamente. Perde-se o controle. Precisa só de 3 minutos. A partir de 3 minutos você já começa a perder. É incrível. É o tempo de eu correr, sair da sala, correr 80 metros, abrir a janela, pegar lá o extintor, pegar a mangueira, assim, destruiu o apartamento inteiro. E o incêndio ocorreu no quarto. Só que aquela fumaça, ela toma proporção, a própria fumaça acaba destruindo o apartamento, ou seja, a pintura, teve que trocar toda a rede elétrica, trocar piso, trocar porta, e o incêndio ficou concentrado no quarto. A hora que o bombeiro chegou, ele foi lá só para escaldar, eu já tinha, já com a própria mangueira ali, a sorte que era terra. E se é andares de cima, que você tem que arrombar a porta do apartamento, aí tem aquela fumaça toda, e tem técnicas para abrir porta, né? Você não pode abrir a porta e dar o carão ali, Exatamente. Você tem que ficar na lata, para você não receber aquele bafo. Tem tudo isso. Por exemplo, como eu também já deparei, e a sorte que foi em apartamentos do térreo, as pessoas deixarem o fogo aceso. Teve uma época, a mãe estava esterilizando a mamadeira do neném, esqueceu, saiu e deixou lá, pegou fogo no fogão, pegou tudo, mas assim, só ficou concentrado ali. Então, às vezes é desleixo, é esquecimento, tudo isso contribui. Mas cabe ao síndico, né, sempre estar alertando. Hoje tem muitos manuais, você mesmo já disponibilizou manual aí, que a gente disponibiliza nos grupos aí dos moradores, cabe a eles ter interesse de ler ou não, né? E contribuir com as normas para evitar aí, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer. Exatamente. Entendeu? E aí eu então falo tem que estar preparado. É isso mesmo. E eu falo para você que está assistindo a gente, né? É responsabilidade do síndico manter a área comum em ordem, manter equipamentos e a licença do condomínio em dia. Mas é sua responsabilidade, enquanto morador, participar. Porque a prevenção, ela começa dentro de casa, né? E sem você participando, o síndico não faz nada sozinho. O Hamilton, né, só tem essa gama de conhecimento, a RAI só tem essa gama de conhecimento porque eles são ativos, porque eles participam, porque eles treinam, porque eles estão lá na brigada incentivando, né? E quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil a gente tem, mais calma para agir em situações dessa. E a dificuldade que a gente tem, né, que toda vez que tem que renovar o AVCB, fazer o treinamento de brigada, o treinamento de brigada ele não é só realizado na época que renova o AVCB, ao contrário, tem que ser realizado anualmente. Mas é complicado, né, os moradores participarem, né, você tem que estar sempre, né, cobrando. Eu vejo depoimentos de síndicos, né, que a gente tem grupos de síndicos, muitos têm que fazer malabarismo, né, eu já ouvi dizer que já teve até sorteios de equipamentos, é coisa absurda. Eu já ouvi dizer, para incentivar. Eu conheço um condomínio que ele fez 5 turmas e ele sorteou uma televisão de 50 polegadas para conseguir que os moradores participassem do treinamento, né? O morador que foi sortudo, parabéns, mas chega a ser uma vergonha, né? Porque olha o esforço que o síndico precisa ter. A gente tem que usar esses artifícios para poder chamar a atenção deles. Quer dizer, ele não vai lá para aprender a se prevenir,
ter conhecimento de segurança. Ele vai lá porque ele está almejando ganhar aquela TV ou qualquer outro... Aquele benefício. Aquele benefício, que é absurdo. Me contem uma coisa. Eu vou falar de algo que nem sempre entra na conversa, mas é fundamental, que é a questão da acessibilidade. Quando a gente fala de edificações antigas, a gente sabe que há 20, 30 anos atrás, isso era algo que a gente não pensava. A gente não pensava em garagem de carro, né? Porque se a gente pegar edificações, prédios residenciais de 1970, 1980, a gente não tinha vaga para carro, porque não era algo previsto na época, né? Quem dirá acessibilidade? Como é que vocês lidam? Porque vocês são síndicos profissionais, então, às vezes, vocês atuam em edificações que são dessa época e recebem edificações que foram aí degradadas pelo tempo e com falta de cuidado. Como é que são os desafios para vocês lidar, porque tem muita edificação que a gente tem as populações de melhor idade, né? Porque quando a gente fala de prevenção e combate a incêndio, a disciplina ela é prevenção e combate a incêndio e pânico. Uma das coisas que a gente pensa é como evacuar uma edificação de forma segura. Como é que são os desafios de vocês para lidarem com essas edificações antigas, especialmente quando se tem uma população que tem uma necessidade especial? Nem sempre as nossas edificações não são preparadas para cadeirante, não são preparadas para deficiente, mas eu falo daquela pessoa com dificuldade de locomoção, aquela senhorinha do 401 que tem 80, 90 anos, né? E às vezes é um prédio pequeno. Como é que é o desafio? Como é que é o dia a dia de vocês com situações dessas? Vocês vivem isso no condomínio ou não? Sim. A gente percebe isso até quando o elevador quebra, né? Por quê? Porque aquelas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, elas já não conseguem descer. E aí você fica imaginando assim, se fosse um incêndio. Por quê? Hoje existe muita norma de acessibilidade. Você vê que até prédios com piscina tem que ter aquela rampa ou aquela escada que desce para levar a pessoa. Então, assim, é uma utopia quando a gente fala de prédios antigos. Eu, por exemplo, eu tenho uma população de idosos de até 95 anos. Uau! E, assim, muitos com problema de locomoção. Então, eles usam andador, eles usam bengala. E aí, num caso de incêndio, o treinamento tem que ser muito bom da brigada, para onde eles vão orientar que essa pessoa fique, quando que vai ser feita a retirada dessa pessoa, porque a gente não tem como fazer rampa, porque não existe esse espaço, né? Então, a evacuação terá que ser pela escada. Então, você tem que ter uma orientação, porque essas pessoas, elas, nos cursos, a maioria que eu fiz, fala que elas não devem descer junto quando está indo todo mundo, né? Então, você tem que ter um espaço onde você vai deixar essas pessoas, a forma como elas vão ser retiradas, quem vai estar nesse auxílio. Então, é uma preocupação, porque a gente, infelizmente, não tem como subir cadeiras de roda, né? Tem que subir e descer a pessoa, porque a cadeira vai atrapalhar, né? Como no fluxo, na hora de descida, você vai fazer com essas pessoas, né? Até achei muito interessante que um curso que eu fiz falava por que prédios muito altos tem a escada da garagem para o térreo em outro local, ela não é junto com a... Eu sempre pensava, nossa, por que faz essa escada separada? Que esquisito, erraram essa edificação, né? Por que para aqui no térreo e aí não tem como você descer? É em outro lugar. E aí mostra exatamente isso, porque na hora da evacuação pode ter pessoas que estão querendo subir, estavam na garagem, né? Então você tem que ter separado. E aí como você faz quando você não tem nada disso no prédio? Então tudo passa pelo treinamento. E assim, se treinar fica bom, né? Então você tem que estar preparado para saber como agir naquele momento. E na brigada também identificar quem são aquelas pessoas que têm mais inteligência emocional, aquelas pessoas que conseguem ter mais frieza na hora de um problema, né? Para quê? Para que você esteja preparando essas pessoas para retirada de quem tem algum tipo de deficiência. Então, para o síndico é bem complicado, síndico de prédios antigos, que é o meu caso, né? Então, é bastante complicado. Vocês se preparam de alguma forma? Então, por exemplo, assim,
eu conheço, eu tenho a informação. Mas se eu passar por isso, já passou? Você como uma síndica experiente, você sabe o que fazer? Se você vivenciasse uma situação dessa, como é que você acha como é que você conduziria isso? Olha, eu espero que eu nunca precise. A gente espera mesmo que ninguém nunca passe por isso. A gente pode, hipoteticamente, falar como a gente se comportaria. Mas, na realidade, a pressão daquele momento é muito diferente. Mas uma coisa que eu observo é que, como os síndicos, normalmente, eles estão na liderança, quando você está na liderança, você é meio mãe, né? Então, o seu comportamento é realmente de manter a tranquilidade para saber como conduzir. E eu tenho feito alguns treinamentos em loco. Então, por exemplo, o último treinamento que eu fiz era um container e a gente ficava trancado dentro do container, lá pegava fogo, lá tinha fumaça para você saber como se comportar, como evacuar uma área. Então, assim, eu tenho buscado isso, porque a gente vê que cada dia mais os incêndios se aproximam dos prédios, né? E aí, até muito tenso algumas situações, por exemplo, de botijão. Ainda bem que hoje os prédios não tem mais. Será? Alguns, né? Os que eu trabalho, graças a Deus. Então, mas assim, quando o cara põe fogo no botijão lá e mostra como que você tem que agir. Sim, então, sim. eu tenho feito esses treinamentos que, entre aspas, são mais práticos. Sim. Né? Agora, realmente, como a gente vai se comportar naquele momento, eu espero que a gente nunca precise saber. Eu quero... Porque nós que somos síndicos profissionais, né, atuamos com alguns condomínios, caso ocorra uma situação dessa, ocorreu no meu, mas eu estava ali. Se fosse um outro condomínio que eu ainda estava naquele momento. Por isso que é importante o treinamento de brigada, e hoje, de acordo com as normas do bombeiro, pelo menos um morador por andar tem que ser brigadista. Sim. Lógico, o incêndio, ele não avisa o dia e o horário, né? Muita gente tem a sua atividade profissional, nem sempre está ali no momento, né? Às vezes o incêndio pode acontecer em horário comercial e o morador está lá no seu escritório, na sua empresa, está viajando, né? Mas sempre vai ter alguém no prédio, né? Quando não tem algum morador naquele momento, com certeza sempre vai ter alguém que é brigadista. Mas é importante também os funcionários estar bem treinados, né? Porque se naquele momento que o síndico não estiver presente, né, e ocorrer, aquele que tiver de plantão na portaria, ou tiver se for no caso de dia, diurno, tá um funcionário da limpeza, juntamente com o morador, já dá o primeiro combate. Principalmente a questão de evacuar. Porque nós fomos treinados, né? Você que já ministrou e ministra os treinamentos nos condomínios onde eu atuo, síndico morador não é para apagar incêndio. Quem apaga incêndio é bombeiro. Exatamente. Né? Sim. Então, ali nós somos treinados para saber dar os primeiros socorros, dar o primeiro combate, rota de fuga, orientação. Deixa o incêndio, o fogo para o bombeiro, né? Lógico, usar um extintor assim não tem problema, mas nós não somos orientados para pegar uma mangueira e apagar. Eu fiz isso porque eu fui treinado. O objetivo Né? é salvar E eu vidas, tive que né? fazer aquilo porque era Exatamente. apartamento térreo, mas se fosse um apartamento dos andares de cima, eu poderia fazer, até poderia, mas você usa outras técnicas, porque a intenção naquele momento é evacuar. Entendeu? Evacuar. E Porque o evacuar bem com já está segurança, pegando né? fogo, Com já está segurança. perdido. Aí é questão de discutir depois a responsabilidade e, no caso, do seguro, né? E a outra coisa importante, igual essa unidade que pegou fogo, né? Nesse condomínio em que eu atuo, nós temos o seguro residencial também voltado para os moradores. Então, a gente sempre pede para os moradores ter esse seguro residencial, porque o que salvou a restauração da unidade dela, que ficou em mais de 50 mil para consertar, foi o seguro. Entendeu? Então é a importância. Às vezes é uma taxinha baratinha, de 20 e poucos reais, que você paga mensalmente, né? Porque é um seguro coletivo, que numa situação dessa, o seguro vai cobrir os seus danos materiais, né? Possíveis danos materiais. Perfeito, é isso. E, de novo, a gente vai e volta sempre na questão
do treinamento, né? Que Porque é muito importante. é a informação, ela além a participação do condômino, a participação do morador é realmente o que faz a diferença, porque vocês dois falaram, vocês são síndicos profissionais. A informação está com você, a informação tá com você, mas e se você não estiver lá, né? Eu quero aproveitar, né, e falar para os síndicos que vão assistir a gente aqui nesse episódio, se você é um síndico profissional, uma das dicas que a gente sempre dá é comunica o seu condômino. Aquele condômino que não quer participar do treinamento, faz comunicados. Fala para ele, olha, é assim que se evacua a edificação. Se tocar um alarme, é assim que você deve proceder. Então, tenha o hábito de avisar de forma, né, pequenininha ali em blocos. Conta-gota. Então, olha, no nosso prédio a gente tem alarme de incêndio. Você que não participou da brigada de incêndio, se o alarme tocar, desce. Então, essa é uma forma da gente ir espalhando a notícia. Hoje, né, com o advento da tecnologia, os elevadores contam com aqueles painéis informativos que ajudam muito. Então, usar a comunicação do condomínio para trazer e empilhando o conhecimento, né? Porque, às vezes, o morador não vai para a brigada, mas ele está ali 2, 3 minutos, 40 segundos no elevador. Se um comunicado, uma dica daquela, passa na frente dele e ele está ali sem fazer nada, pode ser que ele absorva e ajude vocês numa situação dessa. É uma dica que a gente geralmente dá para que a informação vá sendo transmitida, né, de conta-gotas, realmente. E a renovação do AVCB, ela está além daquele papel que a gente coloca no quadro ali, bonitinho, tem AVCB, está muito além daquilo lá, né? Eu acho que a renovação do AVCB é a conscientização e também está com o condomínio bem amparado com os itens de segurança, né? Extintor, mangueira, sistema de pressurização, alarme de incêndio e outros índices. E a participação da coletividade. O que você falou tem uma diferença muito grande, né, Milton? Porque a gente conhece edificações que elas têm AVCB e têm papéis para aprovação, e tem edificações que realmente têm sistemas para proteção, né? Então, é por isso que eu vejo a importância de síndicos como vocês, que vocês são síndicos, a gente trabalha junto faz um tempo, a gente se conhece, né? Faz tempo, e a gente percebe a diferença daquele gestor que ele é realmente preocupado com as pessoas. Então, são edificações que a gente trabalha que são seguras. Então, e que o síndico está ali educando, é o síndico educador, né? Ele está ali o tempo todo e pegando esse gancho, eu vou me encaminhando aí para o fim, porque senão a gente fala demais. O síndico, ele não nasce síndico. O Hamilton falou de 24 anos, você é síndica há quantos anos? Em torno de 20 anos. Jesus amado, gente, vocês são mais... Eu acabei de fazer 18. Quais são as habilidades do síndico? O que o síndico precisa aprender? Como é que o síndico precisa se capacitar para tudo que vocês fazem numa edificação? Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Porque vocês são síndicos de carreira, né? Estão aí há mais de 20 anos no mercado. Mas, às vezes, a gente tem aquele síndico morador, que ele foi síndico de livre e espontânea pressão. O que um síndico precisa aprender para gerir bem, para ele se sentir confortável e para ele não cair nas pegadinhas do dia a dia? Olha, a gente fala assim que existe uma pergunta que é assim, qualquer pessoa pode ser síndico? Não. Mas por que o síndico é melhor do que os outros? Não. O que muda é que você tem que querer e gostar de pessoas, né? Você tem que querer aprender todos os dias. Eu tenho amigos que falam assim, mas Rai, esse curso aqui você já fez umas 3 vezes. De síndico profissional, já fiz 9 cursos. E estou fazendo agora o 10º. Daqui a pouco você monta um curso de síndico profissional para você, Rai. Mas sabe o que acontece? A gente sempre aprende alguma coisa a mais. Sim. Eu falo que se for 1%, em 10 vezes já 10. Né? Então, o síndico, seja ele orgânico, que é o síndico morador, ou seja síndico profissional, ele tem que buscar se capacitar. Por quê? Tudo muda, né? Vamos falar agora de AVCB. O meu vence em julho. Mudou várias normas
Se o síndico ele não estiver se preparando, ele acha que está tudo igual e não está, né? As coisas mudam todo dia. Então, eu acho que eu tenho visto muito síndico morador se aperfeiçoando. Isso é ótimo, porque nós precisamos prestar um serviço cada vez melhor, né? Seja morador, seja síndico profissional. Mas esse síndico morador, desculpa interrompê-la, que busca conhecimento, ele é profissional, Ele é porque ele está profissional. fazendo uma gestão profissional. Exatamente. Então, a gente vê que jurisprudência muda todo dia, né? O próprio morador mudou. Por exemplo, depois da pandemia, as pessoas mudaram. Elas descobriram que elas moravam em algum lugar, né? Então, aquilo que ela nunca viu, ela começou a ver. E isso exigiu muito mais do síndico. Então, o síndico, ele tem que se preocupar com os 3 S's, né? Saúde, salubridade, segurança. E, no caso do incêndio, ele é um dos principais itens de segurança de um condomínio. Então, não adianta só ele ter, como o Hamilton falou, placa de AVCB. Eu conheço muitos síndicos que só se preocupam na época da renovação do AVCB. Então, assim, aí eu passei 5 anos sem olhar se eu tinha um bico. Geralmente são esses síndicos que falam pra gente que o AVCB é caro de se fazer, viu, Rai? Então, Porque isso são mesmo. 5 anos de ausência de manutenção acumuladas. Isso. É. E aí, quando ele vai ver, quando ele vai fazer, ele tem que fazer a adaptação de tudo, Exatamente. né? Então, quando você tem compromisso, né? Você tem um comprometimento de aprender, então, tem dúvida, procura ver. Olha, por exemplo, quando eu tinha muito caso de roubo de esguicho, porque as pessoas vendem porque era cobre. E aí eu fui no Corpo de Bombeiros saber se eu poderia comprar de alumínio. E eles falaram, não, na nova norma pode. Então agora eu estou trocando tudo por alumínio, os que levaram, né? Mas assim, se eu não fosse buscar e não pudesse. Então isso acontece muito, principalmente, e não é só com síndico orgânico, acontece com alguns síndicos profissionais também, porque como em todo mercado, você tem o profissional que se especializa e o profissional que está muito na dele. Então, eu acho que assim, o principal do síndico é conseguir oferecer para o morador a segurança que ele precisa, né? Seja a segurança eletrônica, seja a segurança física, a segurança de incêndio, de acessibilidade. Então, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que essa pessoa possa viver no local seguro, que é o que todo mundo busca, né? E o principal do síndico é se cercar de bons fornecedores. Porque se você não tiver bons fornecedores, você vai acabar tendo um serviço que deixa a desejar. E aí pode acontecer um incêndio. Por quê? Porque talvez aquela empresa que você contratou, que era mais barata, não trocou a mangueira que tinha que trocar, né? Não fez lá o teste de estanqueidade como deveria fazer, não fez uma empatação decente. Exatamente. Às vezes, o síndico não quer gastar. Então, eu sei que esse síndico, se eu disser para ele que não dá para empatar, ele não vai fazer. Então, eu vou empatar a mangueira menor. A mangueira não chega onde ela tem que chegar. Então, é ter esse compromisso com a segurança. Acho que é o principal. Perfeito. No meu caso, como eu sou síndico, já trabalho nessa área há 24 anos, caí meio que de paraquedas no meu próprio condomínio. Imagine um condomínio inacabado, com torres inacabadas. E eu trabalhava numa grande multinacional na região, acabei perdendo meu emprego. Apareceu a vaga lá e eu me candidatei. E eu fui mais ousado. Falei, eu vou fazer autogestão. Então, eu fiz autogestão durante muitos anos. Até 2018 eu fazia autogestão. Depois deixei, hoje eu trabalho com administradora nesse condomínio. Os outros eu sempre trabalhei. Mas eu aprendi no dia a dia, conhecendo. Eu não tinha conhecimento de hidráulica, de elétrica, de segurança, nada disso. Era no dia a dia. Até porque, como eu tinha algumas torres inacabadas, eu tive que frequentar muito prefeitura, fórum, cidade judiciária, tudo isso aí, principalmente prefeitura, né? Departamento de urbanismo, você acaba aprendendo, porque eles pedem
em documentos, planta, tudo para fazer regularização. Então eu aprendi no dia a dia. E achava que eu ia ficar alguns meses. Quando fui ver, já estava 1 ano, 2 anos, 3 anos. Saí um pouco do mercado de trabalho. E aí, o que eu tive que fazer? Bem, agora não tem jeito, virei síndico. Mas eu só tinha um. E fui buscar conhecimentos. Então, em 2009, porque eu assumi como síndico em 2001, em 2009, 2008, 2009, que eu fui começar a fazer curso, 2008. Fiz alguns cursos aí, hoje, faço até hoje. Fui buscando conhecimento teórico na área, né? Teórico. Só que naquela época não tinha essa preocupação tanta com segurança como que é hoje. Embora nós vivenciamos, né? Pelo menos eu vivenciei na época, por causa da minha idade, provavelmente vocês também, com o que aconteceu em São Paulo, edifício Andraus e Joelma, né? Aquele terror todo, pessoas se jogando de prédio, né? E depois ocorreram outros recentemente não, já faz mais de 15 anos, 10 anos, a Boate Kiss e outros aí que surgiram. E aí veio essa preocupação com a segurança, né? Com a segurança, e a gente ficou mais atento. Então, olha, a gente precisa ficar atento com mangueira, com extintor, mas eram itens básicos. E hoje não é só isso. A segurança, ela não se resume só em extintor e mangueira de incêndio e alarme. É muito além disso. É muito além disso. Então, eu acabei buscando conhecimento na área. E aí, buscando conhecimento, eu fui buscar parcerias, né? Contatos com fornecedores para poder se me auxiliar, principalmente em tudo dentro do condomínio, principalmente nessa questão de segurança. E algum tempo atrás eu tive a felicidade, né, de conhecer a Carol. E ela, graças a Deus, que é meu anjo da guarda dos condomínios, né? Que cuida muito bem. Agradeço, Carol. Você me deu muita dica, coisas que mesmo com a minha bagagem, né? Até uma vez brinquei com você, mas precisa disso, tal. Mas eu sabia, era só uma brincadeira, né? Então isso é importante, a gente está respaldado com profissionais competentes, porque a gente não conhece tudo, não tem nem como. A gente aprende um pouco, mas você tem que ter um profissional te auxiliando nessa questão. Então, os síndicos aí que estão no mercado, assim, busca profissionais competentes nessa área, não vá atrás só de preço, custo, não se preocupa com isso aí é detalhe. Eu acho que é importante hoje buscar profissionais competentes. Hoje nós temos grupos de síndicos aí, e sempre as orientações, as recomendações são bem-vindas, porque são síndicos renomados no mercado, como a minha colega Rai também, e um acaba indicando grandes profissionais aí nessa área, e o que nos ajuda, né, a gerir os nossos condomínios. Bom, eu vou caminhando aí para o encerramento desse episódio, mas eu quero, com isso que vocês falaram, eu acho que na verdade é importante a gente olhar para a seguinte situação. O síndico, ele não é quebra-galho. Não. O síndico não é alguém que está ali para fazer assembleia, para entregar comunicado ou para cobrar taxa de condomínio. O síndico, ele é gestor de risco. Sim. O síndico, ele é gestor de conflito, ele é gestor de vidas. Então, a gente precisa valorizar o síndico, valorizar a capacitação. E mais do que isso, né, o síndico, ele é responsável por gerir e administrar o patrimônio das pessoas. Os condôminos escolhem o síndico para isso. Então, eles precisam deixar vocês trabalharem, né? E o que você falou sobre validar, ter bons fornecedores, independente de quem seja, realmente escolha bons fornecedores. E usem dos fornecedores de vocês. Porque se o seu fornecedor ele é especialista, ele vai trazer para você aquela informação que você precisa. Cutuca o seu fornecedor e fala para ele qual é a última atualização da sua área, da sua empresa, o que está acontecendo, me dá informação. Então, usem, né, o processo de validar fornecedores, ele é importante porque ele traz respaldo para vocês. E a gente não cai nessa discussão que nós estamos vendo lá em São Paulo. A culpa é do fornecedor.
foi o síndico que fez aquela contratação. Aquele fornecedor só está lá porque alguém admitiu, alguém validou aquele fornecedor estar lá. Então, validar um fornecedor é importante para que vocês estejam tranquilos, né? Para que vocês invistam de forma adequada no condomínio e que vocês tenham a contrapartida necessária que precisa para a edificação, né? O episódio de hoje, ele deixou um recado aqui muito claro, que é: ser síndico é o elo de cuidado coletivo, né, e de responsabilidade técnica. Não somos quebra-galho, o síndico não é quebra-galho. É muita responsabilidade ser síndico, né? E a gente precisa deixar o síndico trabalhar, aliviar a rotina do síndico, contribuir com o síndico dentro do seu apartamento, porque prevenção num condomínio, numa edificação, não é só ter um extintor no lugar. É realmente cultura, é realmente preparo, é informação, é acessibilidade e sempre com um bom parceiro do lado, né? Então, obrigada por estarem aqui hoje, né? Obrigada Eu tenho pelo certeza convite. que se acontecer algo na edificação de vocês, vocês estão realmente prontos e não estão esperando ninguém para colocar a culpa, tá? Então, quero agradecer muito a Milton, quero agradecer a Rai por esse bate-papo aqui que foi tão necessário e convidar vocês que estão assistindo a gente, compartilhe esse episódio com o síndico do seu prédio, lá no grupo do condomínio, com aquele vizinho que só aparece na assembleia para reclamar da taxa extra ou botar de alguma coisa que ele não opinou, para mostrar para ele que ser síndico é um desafio, mas que a responsabilidade também é dele como morador dentro do apartamento. No nosso próximo episódio do Projeto 193, a gente segue descomplicando a segurança. Prevenir não é luxo, é necessidade. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado, Carol. E espero que vocês continuem gerindo com essa excelência que vocês fazem, que é uma alegria e um privilégio trabalhar com vocês, gente. Obrigada, Carol. Eu queria só deixar um recadinho para os síndicos. Fique à vontade. Nós temos acompanhado e visto que muitos síndicos ainda não têm AVCB no prédio. E é necessário conscientizar os moradores de que o AVCB não é um custo, ele é um benefício e é a segurança. Então, se você não tem ainda AVCB, for necessário, leve uma empresa para dar uma palestra para os moradores, para mostrar para eles que o AVCB não é custo, ele é segurança e valorização patrimonial. É isso aí. Carol, muito feliz de ter participado desse bate-papo aqui nesse podcast. Trocar ideias, trocar informação, conhecimento. Fico muito feliz, fico à disposição para uma próxima e espero que as pessoas se conscientizem, né, com esse item tão importante que é a questão de segurança. Porque é a segurança de todos e todos têm que participar em conjunto. Ela não pode ficar restrita só a síndico ou a só aquele grupo de funcionários. Eu acho que a coletividade tem que participar, porque a gente está lá em prol da coletividade, né? É a segurança, é a vida deles ali que está em jogo. E qualquer comunicado que a gente envia aí nos grupos de moradores, eles têm que conscientizar que aquilo lá não é um simples comunicado, é um alerta. É um alerta para que eles fiquem sempre antenados para segurança própria. Muito obrigado. Se eles falaram, eu jamais vou contestar. Eu assino embaixo, porque são vocês que estão lá no dia a dia. Obrigada por estarem aqui e eu vejo você no próximo episódio. Até lá!